pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosana do Quitutes da Rô e hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita que traz lembranças da infância. Se você quer aquecer o seu coração e o estômago com esse doce, não percam esse vídeo. Vou começar essa receita fazendo a massa da torta. Aqui no bowl eu coloquei uma xícara de farinha de trigo, a xícara de 240 ml, mais 3/4 de xícara de farinha de trigo. Coloco 3 colheres de açúcar, uma pitada de sal e misturo. E a massa dessa torta, pessoal, é do tipo sablé, semelhante àquela massa podre. Ela é delicada, amanteigada e ela deixa a base da torta assim levemente crocante. Eu vou acrescentar aqui 100 gramas de manteiga bem gelada. Na embalagem do tablete da manteiga já vem a marcação porcionada de 25 gramas cada. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas em colheres também. E agora com as pontas dos dedos eu vou misturando esses ingredientes até ficar na consistência de uma farofinha. Ela fica parecendo uma farofa bem soltinha, olha só. Agora eu misturo muito bem um ovo inteiro, acrescento aqui nessa farofinha e ainda com as mãos eu continuo misturando os ingredientes da massa. E não precisa sovar, é só juntar todos os ingredientes até se transformar numa massa bem lisinha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um comentário, curtam o vídeo, compartilhem, que isso vai me ajudar a trazer mais conteúdos como esse para você. E o ponto da massa é esse, bem macio, lisinho e ao mesmo tempo firme. Agora eu vou embrulhar essa massa num plástico e levar para a geladeira para descansar por pelo menos 30 minutos. Aqui a massa já descansou e ela mais gelada, ela fica mais fácil de se trabalhar. Eu vou abrir essa massa agora entre 2 plásticos, dessa forma. Eu não preciso colocar muita força, vou abrindo assim de um lado para o outro, numa espessura mais ou menos de 2 milímetros e num tamanho que dê para revestir a minha forma. E aqui eu estou utilizando uma forma de aro removível, mas pode ser feita numa forma normal que também dá certo. As medidas dessa forma são 25 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de altura. Agora com jeitinho eu vou forrar a minha forma com toda essa massa. E aí eu vou acertando, pessoal, tiro um pedacinho dali onde está sobrando, coloco onde está faltando. E assim eu vou cobrindo todo o fundo e as laterais da forma. Aqui também eu utilizei a ajuda de uma colher para deixar a borda mais uniforme. E agora com um garfo eu vou furando todinha essa massa para que ela não fique estufada enquanto estiver assando. Eu furo assim todo o fundo, as laterais também, os cantinhos, dessa forma. E enquanto isso o meu forno está pré-aquecendo a 180 graus e prontinho. A massa já está pronta para levar para assar até ela ficar levemente dourada. E agora eu vou fazer o creme. Aqui na panela eu tenho uma caixinha de leite condensado. Vou colocar uma caixinha de creme de leite, misturar tudo muito bem. Esse é o creme belga. O segredo desse creme, pessoal, está justamente na textura. Tem que ser lisinho, aveludado, com aquele sabor que complementa o recheio sem roubar a cena. Aqui eu vou colocar 3 gemas. Passo na peneira para retirar aquela película da gema. E as claras eu vou reutilizar em outro tipo de receita. Agora eu vou acrescentar 2 xícaras de leite. Só que eu não vou colocar tudo de uma vez esse leite. Eu vou deixar um pouquinho aqui no copo, que é para diluir 3 colheres de sopa de amido de milho.
Eu tenho que diluir o amido assim num líquido frio para que o creme não fique empelotado. Então aí já fica a dica. Em qualquer receita que você fizer e que vá utilizar o amido de milho, misture sempre o amido num líquido frio, no leite frio ou água fria. Faça essa misturinha antes de agregar ao restante dos ingredientes. Eu utilizei também uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Se você tiver o extrato de baunilha, fica melhor ainda. Agora vou levar essa mistura para o fogo baixo e mexendo sempre até ficar na consistência de creme. E assim que levantar fervura e o creme começar a engrossar, eu mexo assim com mais vigor até pegar a consistência do creme. Olha só, essa textura que eu falei, uma textura lisinha e aveludada. Olha só que lindo que fica. E está um perfume aqui na cozinha. Coloco esse creme num bowl, cubro com plástico também para não ficar aquela película mais grossinha por cima do creme. E reservo. E olha só, a massa já está prontinha, bem assada, levemente dourada. E agora vamos para o recheio. E aqui eu tenho as 2 maçãs picadas sem casca. Acrescento aqui 3/4 de xícara de água fria. Meia xícara de açúcar, uma colherinha de café de canela em pó e suco de meio limão. Eu levo esses ingredientes para a frigideira em fogo baixo. Essa frigideira tem o tamanho ideal e é ótima para fazer esse tipo de recheio e outras receitas. É antiaderente, 3 variedades de tamanho e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde eu comprei. Aqui já reduziu bem o líquido, a maçã está assim macia, quase desmanchando. É esse ponto que eu quero para o meu recheio. Agora para o meu recheio eu vou acrescentar aqui aquela misturinha, só que dessa vez a misturinha do amido eu vou fazer com meia xícara de água e 1 colher de sopa de amido de milho. Misturo muito bem e acrescento aqui no recheio, mexendo assim rapidamente. Esse processo leva 2 minutos, é bem rápido. E eu vou misturando assim até ficar numa consistência de geleia e uma cor caramelizada. Olha que lindo que ficou o recheio, bem brilhante, uma cor de caramelo e bem aromático. Agora que eu tenho o recheio, a massa e o creme, é hora de montar a minha torta. Aqui, para desenformar a minha massa, pessoal, eu nem precisei desmontar o aro removível. A massa soltou sozinha da forma. Olha como ela está bem assadinha, levemente dourada, muito linda. E tanto esse creme como essa massa, pessoal, são muito versáteis para combinar com qualquer tipo de recheio. E que aroma delicioso! Maçã e canela, que combinação perfeita! Vou ajeitando o recheio até cobrir todo esse creme. Olha só que linda que essa torta tá ficando! E agora um toque final, como minha mãe fazia, lembranças de infância, que delícia! Prontinho, agora é só cortar e saborear. Chegou a melhor parte dessa receita, a degustação. Servidos?
Gente, eu gostei do resultado. Olha só esse creme, muito cremoso, não ficou enjoativo e ele dá um contraste muito gostoso com o recheio da maçã. Lembra que eu coloquei limão? Então fica assim um azedinho do recheio da maçã e o docinho do creme. E a massa então ficou bem assadinha, crocante, no ponto certo, gente. Uma delícia, olha isso aqui. Muito bom. Façam que vocês vão amar.